Olá, galera, bom dia. Mais uma caminhada com a gente aí. Hoje meu cérebro tentou me sabotar, hein? Cara, falei mal dele ontem. Ontem, né? O vídeo de ontem foi explicando a diferença do cérebro e do coração. Ele tentou dominar hoje. Rapaziada, lembra também, hidrata. Mantenha sua meta de água 4 litros por dia, pelo menos. Se hidrate. Hoje, 4h30 da manhã, a hora que eu acordei, bateu uma preguicinha de levantar. Importância da disciplina na sua vida, cara. Importância da disciplina na sua vida. Então, bateu uma... Hoje tava frio, cara. A cama tava boa. Mas... mais uma vez, o dia foi salvo pela disciplina. 4h30 da manhã. E... levantei. Lavei meu carro. Porque aqui em Ubatuba, você tem que lavar o carro todo dia de manhã. Pega a visão aí, pra quem mora aqui é uma dica, hein? A maresia, ficar à noite no carro, você acorda, o carro tá todo molhado. Você tem que lavar aquilo lá, porque aquilo lá traz sal do mar e tal. Todo dia, é rotina. Então joguei água, limpei, sequei. E 6 horas já tava indo pra academia, agora tô voltando. Agora são 7h50 e eu já estou voltando. E o que eu quero falar com vocês hoje, né? Ontem encontrei uma amiga minha, ela é esposa do meu melhor amigo, e eu vou conversar com vocês sobre a história deles. Importância de você manter bons amigos, manter boas amizades, tá? Esse meu amigo, ele é muito importante na minha vida, cara. Foi muito importante. Nós temos uma amizade de acho que 20 anos, para mais de 20 anos. Ele foi a primeira pessoa que trabalhou comigo quando eu abri minha empresa. E ele foi o meu maior incentivador. Um dos maiores, teve vários. Cara, e ele fechava comigo, velho. Ele fechava. Como era começo ainda, pô, mano, eu não tenho dinheiro para te pagar por mês. Eu não sabia quanto que eu ia ganhar e tal. Ele não... Era uma coisa que não entrava na nossa conversa, era dinheiro. Ele trabalhava, ele fechava. Inclusive assim, hoje ele me cobra muito, cara. Por conta de eu não ter escutado ele. Por conta de eu não ter dado ouvido pra ele. Porque quando, tipo assim, a gente teve um boom muito grande. Muito rápido, graças a Deus, tudo na minha vida é muito bom. Vocês devem estar com raiva de mim, que falam, pô, esse cara se acha pra caramba, mas é verdade, tudo na minha vida é extraordinário. Então a gente teve um boom muito grande. E ele sempre falava pra mim assim, Ricardo, sai fora do trampo, mano. Sai fora do trampo, deixa eu na liderança aqui. Deixa eu cuidar das coisas e vai correr atrás de outras coisas. Vai fazer nós progredir. E eu não fazia isso, cara. Eu não escutava isso. Não é porque eu não confiava na competência dele, tá? É porque eu que tinha preguiça mesmo de... Tipo assim, eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Eu não era um empresário ainda. Eu não era. Eu não tinha mente. Então, eu não escutei ele. Foi um dos conselhos que eu mais me arrependo de não ter escutado. Vou contar pra vocês por quê, tá? Vou resumir a história. Eu combinei com a esposa dele, que estava comigo ontem. Combinei com ele, a gente vai fazer um vídeo junto para contar essa resenha certinho. Porque, ó, ali tem história, hein, meu? Mas, vamos focar hoje no grau de amizade. Lembra que eu sempre falo para vocês. Tomem muito cuidado com seus amigos. Saiba com quem você anda. Não sou eu que tô falando, tá? Isso é bíblico. Tá na Bíblia, velho. Tá na Bíblia. Diga-me com quem tu anda, eu te direi quem tu és. Tenha bons amigos, bons contatos. E você não vai se arrepender nunca. Para resumir lá a história desse meu amigo. A gente trabalhou junto, a gente adquiriu a nossa expertise. E aí, depois de um tempo, eu conheci uma pessoa. Inclusive foi conselho desse meu amigo,
Ricardo, não se relaciona com essa pessoa. Porém, lembra que eu falei um vídeo agora esses tempos atrás? Saiba para quem você conta, dos seus relacionamentos, dos seus amigos. Esse foi um amigão meu que eu não escutei, não dei valor para ele, né? Me ferrei, quebrei a cara. E depois disso eu deixei essa pessoa se intrometer bastante na minha vida financeira, tudo. E acabei me desentendendo com esse meu amigo, né? Eu acabei escolhendo o amor, mulher, do que uma boa amizade. E aí a gente se desentendeu. E aí a gente já era amigo há muito tempo, a gente trabalhou 7 anos junto. Aí é que eu te falo, aonde se testa, na hora do aperto que se testa o parafuso, não é isso que se fala? E aí eu vou falar pra vocês como que ele provou que ele é o meu melhor amigo e vai continuar sendo. Quando a gente brigou, foi a coisa mais linda. Eu tava contando com a esposa dele ontem, eu falei, cara, foi a melhor briga da minha vida. Primeiro, ele é um cara enorme, eu tenho 1,80 m, ele deve ter 1,95 m mais ou menos, quase 2 metros. Bicho é largo, gigante. E a melhor briga é essa, é com um oponente que esteja maior que você. Mas a gente não saiu na mão, não. Foi briga de homem mesmo. A gente entendeu, cada um foi pro seu lado, foi seguir sua vida. Vou contar essa história em outro vídeo, tá? A gente se entendeu, eu fui subir minha carreira, ele foi para outra carreira, mas agora eu vou contar a dele e depois eu conto sobre essa minha, porque a nossa se encontra depois. Então, a gente se desentendeu, ele saiu fora, mas na época, nessa época, ele era meio doidão, o bicho sempre foi meio doidão. Apetitoso para trabalhar, mas foi meio doidão. Então, aquela frase, maloqueiro da pesada, maloqueiro da pesada. Coitado. Aí, cara, beleza, a gente ficou brigado aí acho que uns 4 anos. Depois de um tempo ele me mandou mensagem no Instagram. Aí eu falei, ai meu Deus, lá vem, né? Reapareceu. A gente sempre espera o pior. Eu sempre espero o pior de todo mundo e de todos. Ô pastor! Pastorzão esse cara aí, da hora ele. Pastor que trabalha. Eu adoro pastor que trabalha. Não gosto de pastor que vive da igreja, não. Aí a gente se desentendeu. Ficamos 4 anos distante, depois ele voltou. Aí ele me mandou mensagem no Instagram. Falei, beleza, irmão, como é que você tá, tal? Eu sempre respondo todo mundo assim. Todo mundo, eu sempre vou responder com educação. E aí ele, pô, quero trocar ideia com você. Eu falei, vai querer rever os direitos trabalhistas dele quando ele trabalhou comigo. Não, mentira. A gente foi, trocou uma ideia. E ele chegou, e foi muito homem nisso, cara. Ele foi muito homem nisso. Ele me chamou, me apresentou uma casona que ele estava morando. Ele tinha mudado de São José, conheceu uma mulher. Já falei para vocês no vídeo, saiba com quem você se relaciona. Ele conheceu uma heroína. E ele chegou e na época que a gente se desligou, ele era uma pessoa. Ele me apresentou outro cara. Ele chegou, meu, essa aqui é minha esposa, minha filha, minha bela casa, tal. E ele fez a questão de falar para mim, falou, Ricardo, eu abri minha empresa e vou trabalhar agora aqui em São José, tal. Meu, eu não vi como concorrente, eu fiquei muito feliz. Primeiro da gente estar reatando a nossa amizade, que eu gosto muito, é um irmão para mim. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz. Nossa. E aí, só que isso que foi legal a nossa amizade. Ele veio, ele fez a questão de comunicar, tal, mas ele não queria que a gente dividisse mercado. Ele queria que a gente trabalhasse junto. Só que eu estava já, lembra que foi pra vocês que eu estava subindo? Nessa época eu estava já estabilizando. Eu já estava em outro momento da minha vida. E aí ele chegou
a gente conversou bastante, a gente colocou os pingos nos is e reatamos, né? Então vamos lá, começo, aí depois, no começo eu ajudei ele, depois ele voltou, e aí é que eu falo pra você, conheça a pessoa na hora que vocês briguem, porque é lá que ela se revela, é lá que ela vai, é na hora da briga, na hora da raiva, que a pessoa vai revelar se ela vai manter na sua vida pro resto da vida. Ô moça, por favor, não atrapalhe o vídeo não. É foda, cara. Aqui em Ubatuba tem muito nóia, mano. Tem uns nóia que... Tem uns loucos aqui que andam de carro, tudo, mas é tudo louco. O povo aqui, quem é são... Nossa, olha o cancelamento de Ubatuba. Quem é são não mora aqui, não é daqui. Aí, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar para a história aqui. Esse meu amigo refez a empresa dele. E aí que eu fui ver o que estava acontecendo por trás da nossa briga. E ele fez questão de eu conhecer a esposa dele. Ele falou, cara, eu quero que você conheça a minha esposa. A gente marcou, tal. A gente saiu e ela me contou. Ela falou, Ricardo, fulano, não vou falar o nome dele aqui. Eu tô meio preocupado de falar o nome dos outros. Fulano sempre me falou. Isso a gente estava brigado, tá? Sempre me falou que ele deve a carreira dele a você, que você ensinou uma profissão para ele. E, ele sempre falou isso, coisas boas para a mulher dele. E eu vou te falar, eu e ele somos um nível de amigo que quando a gente brigou eu falei, cara, agora é papo de um mandar o outro pra cadeia. É papo, né? A gente era amigo de verdade, ele me conhece de verdade, ele conhece minhas falhas, ele conhece as minhas fraquezas. Então, ele nunca usou isso contra mim. Ele nunca me julgou por isso. E o que era mais bonito? Como a gente era melhores amigos, todos os lugares a gente estava junto. Então, todas as festas a gente ia junto, todo lugar a gente ia junto. E depois a gente parou. O que eu gostava? As pessoas que conheciam a gente não chegava com aquela maldita fofoca. E aí, vocês tretaram? E aí, como é que foi? Não, mano. As pessoas chegavam, oi, o fulano. Cara, faz tempo que eu não vejo. Só que na minha cabeça eu falava, caralho, significa o quê? Que ele não saiu espalhando pros outros. Ele guardou pra ele. A nossa treta ficou entre a gente, entre cavaleiros. E aí eu fiz a mesma coisa, eu também não contei pra ninguém. Então, tipo assim, a gente se distanciou. Eu tava falando pra esposa dele hoje. Eu acho que tem amigos nossos, amigos em comuns, que nem sabem que a gente tinha brigado. Que a gente tinha brigado, né? Tanto é que ninguém estranhou quando a gente voltou, a nossa amizade, tudo junto. A gente não teve que dar explicação pra ninguém. Por quê? Porque ele foi muito homem, ele desentendeu comigo e ele foi resolver a vida dele, foi cuidar da vida dele. E é isso que a gente voltou a ser amigo, porque ele foi cuidar da vida dele. Beleza, descobri que ele tem um caráter enorme, eu já sabia, mas confirmei. A esposa dele sempre fez muita questão de falar, Ricardo, como é bonita a amizade de vocês, como é bonito o respeito que vocês têm pelo outro, tal. E aí eu entrei numa fase, né, que eu falei ontem, sobre, puta, lutar contra a minha vida. Eu tava desanimado, cara. Eu falei, meu, não quero. E não tem coisa melhor para duas empresas concorrentes que o dono da outra falar que vai parar, que vai sair fora. Sabe o que ele fez? Ele não aceitou. Ele não aceitou. Em nenhum momento que eu falei pra ele que eu ia parar, ele aceitava. E ele me cobrava, cara, me enchia o saco. E eu lá em casa na mó bad, puta, cheio de coisa na cabeça. E ele me ligando. E aí, véio, como é que tá as vendas? Como é que tá as vendas, tal? Ele tá indo, tal. Sabe o que ele fez comigo? Ele veio, amarrou uma corda aqui, ó, no meu peito, jogou nas costas dele e falou assim, não vai cair, você não vai parar. Ele nunca me deixou parar, nunca aceitou. E pra ele seria ótimo, né? Ainda mais, né, se fosse um covarde, pra falar pros amigos, nossa, você viu, ó, Ricardo, tomei o lugar dele e tal. Isso nunca aconteceu entre a gente. Foi a coisa mais bonita
que eu já vi essa história. Foi a nossa história. É a nossa história. Está sendo construído mais coisas. E aí, eu saí fora. Ele foi e se tornou uma máquina. Graças a Deus. Inclusive, cara, é muito louco. É muito louco quando você tem padrão, caráter. Quando você tem um berço, né, velho? Porque assim, quando eu abri minha empresa, eu não criei nada, velho. Eu copiei e colei. O meu irmão já tinha uma empresa há 20 anos. Acho que era mais ou menos isso. Eu peguei a fórmula que o meu irmão trabalhava, colei na minha, adaptei. Ele fazia cortina, faz cortina. Eu comecei a fazer papel de parede, mas eu tirei tudo a mesma coisa, só copiei. E deu muito certo, né? Meu nome foi uma das referências em São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo isso. As merda que deu na minha empresa foi quando eu saí do protocolo. Quando eu saí do protocolo do meu irmão, foi onde deu merda. Porém, depois esse meu amigo chegou e me confessou isso. Ele copiou o mesmo protocolo. Ele falou, cara, eu sigo os mesmos padrões que o seu irmão passou para nós. Eu atendo os meus clientes do mesmo jeito. Entendeu? Isso ele fez questão de me contar. Ele falou, eu copio isso, eu copio a sua... Ele pegou o meu jeito de trabalhar e aperfeiçoou. Deixou o negócio mais da hora ainda. E a empresa dele ficou muito boa, cara. Muito boa. E graças a Deus a gente trabalhou com muita lealdade. E aí e nesse momento meu aí que eu falei pra vocês, esses 2 anos que eu passei de reconstrução, ele foi um dos amigos que ele se manteve do meu lado quando eu não valia mais nada. Entendeu? Quando eu já não tinha mais nada a oferecer, aí ele me deu água para beber. Ele me deu água para beber. E foi nisso. E a vida, já viram aquela história de Joseph Cleaver? A vida, ela sim é uma caixinha de surpresas. A vida, ela prepara pra gente coisas coisas surpreendentes, gente. Coisas meio malucas até, sabia? E aí depois passou um tempo, esse meu amigo, ele sofreu um golpe da vida, né? E aí pra gente foi bem estranho. Pra gente foi bem estranho isso, porque a gente não é acostumado a pagar pelos nossos erros. A gente era acostumado, o meu ciclo de amizade, acostumado a pagar em dinheiro, mas nunca pagar pelos nossos erros. E a vida deu um tombo nele. A mulher dele me ligou desesperada. Ricardo, preciso de você agora. Eu falei, porra, mas eu não tô ajudando nem eu, mano. Eu tô... Tá, vambora. Falei, não, pelo nome, pela honra, fechamos junto. Só que, aí é que eu vou falar pra vocês a importância das pessoas em sua vida. A mulher dele também sabia dos meus desvios, ela sabia das minhas falhas. Ela nunca na vida ela citou nada disso pra mim. Ela sempre me tratava como um cara... Inclusive agora ela me chama de professor. La Casa de Papel. Ela chama eu de professor. E ela foi esperta. Ela pegou toda a expertise do marido dela, viu aonde que era a fonte dele, que era eu, colou em mim, pegou toda a minha expertise e agora ela põe eu e ele no bolso fácil. Ela se tornou uma máquina. Então, cara, ela sempre me motivou muito. Ela foi uma pessoa, e sabe o que é legal? Quando a pessoa faz fofoca de você, ela não te conhece, entendeu? Você nem dá importância. Agora, quando uma pessoa tem uma opinião com você, mas ela realmente te conhece, a opinião dela tem muito valor. E essa menina, cara, ela me motiva de um jeito, cê é louco. Por quê? Porque o meu amigo vendeu para ela um bom Ricardo. Ele vendeu ele passou as coisas boas, ele enxergou em mim as coisas boas. Logo, a esposa dele também me trata como assim, me trata igual. A esposa dele me trata igual ele me trata. Aquele casal, eles são importantíssimos na minha vida. Por quê? Porque quando eu não tinha mais nada para oferecer, eles acreditavam em mim. Eles ainda sabiam
Eles ainda olhavam pra mim e falavam, isso dá um suco ainda dá um suco. Já viu quando é a casca do abacaxi? Você fala, não, mas não joga fora aqui, dá um suco. Eles fizeram isso comigo. Entendeu? Então essa história a gente vai contar com detalhe junto, que vocês vão ver a resenha, vai ser vídeo para mais de 1 hora. Vou fazer questão. E aí ontem eu tava lembrando dessa história, eu falei, cara, como eu tenho o melhor amigo do mundo, né? Pessoas que me deram valor na hora que eu não tinha valor, na hora que eu não merecia. E uma coisa, que eu lembro que falei pra vocês, na hora da raiva que você testa a pessoa, se ela realmente ela é pra estar na sua vida ou não. Por quê? Vou usar isso aqui, ó. O que tem aqui dentro? Água, certo? Se eu falar pra vocês que isso aqui é coca, vai adiantar alguma coisa? É água, só tem água aqui dentro, certo? Vou tentar não morrer. Se eu falar pra vocês que isso aqui é coca, não adianta. Se eu pegar e embalar, se eu passar uma embalagem de Coca-Cola aqui, preta e vermelha, adianta alguma coisa? Não adianta alguma coisa. Ainda vai continuar tendo água aqui. E o que acontece às vezes com a vida? Ela aperta. Ela aperta. E na hora que ela apertar vai sair o quê? Água. A vida apertou, sai água. Então o que acontece? Quando você briga com alguém, quando você se desentende, a ira só vai tirar o que tem dentro, tá? O que essa pessoa fizer, não é fizer, é verdadeiro, é a essência dela, é o que tem dentro. A gente, quando a vida aperta, a gente sempre coloca pra fora o que tem dentro da gente, tá? Então, esse meu amigo me mostrou que ele é o meu melhor amigo. Eu posso não ser o melhor amigo dele, mas ele é o meu melhor amigo. Por quê? Porque quando eu não tinha nada a oferecer pra ele, ele ofereceu pra mim. E aí, vou falar pra vocês, aí é onde entra a troca, né, meu irmão? Por quê? Porque quando ele precisou, eu tava lá, quando ele precisou, eu tô aqui. E quando nós dois caiu junto, ele tinha um paraquedas da mochila, que é a esposa dele. Ótimo caráter, excelente caráter. Caramba, cara, puta, se um dia esse cara zoar essa menina, eu rebento ele. Entendeu? Ela é um tanque de guerra, velho. Ela abriu o paraquedas, segurou nós dois juntos ainda. Além dela segurar o marido dela, ela segurou o amigo dele. Entendeu? Então, saiba muito bem, dê valor, cara, dê valor, dê amor para as pessoas de bom caráter que estiverem do seu lado. Pessoas que falem sobre dinheiro, sobre empresa, sobre negócio, sobre religião, sabe? São amigos que me deram bons conselhos, que me ajudaram a tirar maus hábitos da minha vida, que não apoiava meus erros, sabe? E eu vou falar pra você, cara, é um casal de amigo que, ó, existem níveis de amizade, tá? Existem níveis de amizade. Tem um tipo de amigo que você liga e fala assim, meu, acabei de matar um cara.